Esse é mais um painel do Festival Path. Meu nome é Larissa Duarte. Eu vou mediar esse painel chamado Gestão de Comunidades, Parcerias para o Desenvolvimento Sustentável. Eu sou designer, pesquisadora e cofundadora da startup Jurema, que visa sensibilizar e aproximar marcas e designers à origem dos materiais têxteis à base de plantas, fazendo um link com a agrofloresta. Vou chamar aqui a Bia Saldanha para se apresentar e a Bia vai colaborar conosco nessa reflexão. Olá! Então, prazer estar aqui nesse festival incrível, Path Amazônia. Obrigada, Larissa, um prazer. Bom, eu sou Bia Saldanha, eu moro no Acre, trabalho no Acre há quase 30 anos e moro também já há bastante tempo. E eu sou economista e o meu trabalho tem sido justamente, né, acho que a inspiração para esse painel é linkar comunidades tradicionais com o mercado de formas alternativas e buscando alternativas econômicas inovadoras para populações tradicionais na Amazônia. Muito bom, Bia, muito obrigada pela participação. Então, o tema que o painel vai abordar é a relevância das parcerias e do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 17. O ODS 17 é o seguinte: parcerias e meios de implementação. Então, ele reconhece a importância das parcerias nacionais e internacionais e como elas atuam como veículos para mobilizar o compartilhamento de conhecimento, de experiências, de tecnologias, de recursos financeiros para a realização das ODS. Então, de acordo com a Agenda 2030, os ODS só serão realizados mediante um compromisso de cooperação entre a comunidade internacional. E aí, então, buscando encorajar e promover parcerias públicas, parcerias público-privadas e a sociedade civil. Então, para aprofundar nessa reflexão, vou começar com algumas perguntas para a Bia. Bia, conta para a gente sobre o seu trabalho com as redes produtivas na Amazônia, visando um fornecimento sustentável. Fala um pouco mais sobre o que você está fazendo. Olha, eu acho que o Objetivo 17, ele realmente ele é uma linha, né, que linka, né, todos os outros objetivos, isso é muito importante. Meu trabalho, como eu já disse, né, tem sido justamente fazer essa ponte, né, aproximar esses mundos. Quando eu comecei a minha vida profissional, comecei a trabalhar com 18 anos, eu montei a minha empresa de moda e já tinha uma inspiração, né, pelas temáticas brasileiras, da natureza, e tudo isso me tocava já. Mas foi quando eu comecei o meu trabalho de militância, né, no movimento ambientalista, naquela época, nascimento do movimento ambientalista no Brasil, eu fui uma das, né, sou parte do grupo que fundou o Partido Verde no Brasil, e o que me inspirou ali naquele momento foi a forma que, na época, o Greenpeace e outros movimentos ambientalistas que estavam nascendo naquele momento usavam a estética, né? Usavam a imagem, se apropriaram das imagens, da estética, né, para fazerem as suas lutas. E assim eu comecei, né, nessa militância, conheci o movimento dos seringueiros no Acre, e então a primeira oportunidade que eu tive
quando eu vim para a Amazônia, foi pensar assim, o que eu tenho, né, no meu conhecimento, quais são as minhas habilidades, né, que eu posso colocar a serviço do desenvolvimento sustentável da Amazônia, né? Uhum. E aí eu vi que tinha, de fato, uma distância, né? Que a Amazônia, ela até hoje, né? Isso foi em 1991, e fazem exatamente 30 anos, a Amazônia fica distante. Então, eu comecei a perceber assim, olha, a gente precisa linkar né, trazer realmente, aproximar esses mundos, né, para que... E iniciamos um projeto, né, que era uma parceria entre a minha empresa e as comunidades de seringueiros na Amazônia, e que também envolveu o setor público, as ONGs. Eu acho que foi um trabalho pioneiro, e que dali, porque ali, naquele momento, a gente percebeu, quando a gente começou de verdade a fazer, a negociar com os seringueiros, a compor, né, os primeiros acordos, a gente viu que sozinhos a gente não ia conseguir vencer, né, os desafios, os obstáculos que se colocam, né, para tanto comunidades quanto empresários, empresas, para fazerem esses acordos e colocarem eles em prática, né? E isso foi um grande aprendizado para a gente, né? No momento em que a gente começou a ver que a gente precisava aprender todas essas linguagens, né? E se apropriar de todos esses códigos, e também colocar os nossos códigos, os nossos saberes a serviço, né, daquilo tudo, para poder fazer, de fato, o desenvolvimento acontecer na prática, né? Porque a gente, às vezes, idealiza tudo muito, né? E, de fato, a Amazônia é um incrível... Né? Aí eu vou falar especificamente né, do meu trabalho, que é na Amazônia. A Amazônia tem um incrível potencial, mas, de verdade, precisa desses links, né? dessas conexões para se tornarem, para vencer, né? essas distâncias e essas características que são próprias das cadeias produtivas da Amazônia. Uhum. Bia, e na cadeia produtiva que você atua atualmente, como você observa os desafios dessa relação entre os parceiros e principalmente quando a gente está falando de acessar mercados internacionais? Quais são os desafios? Olha, eu acredito, a primeira coisa quando a gente está falando de Amazônia, a gente tem que entender o seguinte, principalmente das cadeias produtivas da sociobiodiversidade, né? Porque as mesmas características, né? Eu tenho repetido isso em alguns lugares, as mesmas características que fazem com que as cadeias produtivas da sociobiodiversidade sejam tão relevantes para a conservação da Amazônia e da cultura e né, dos saberes da floresta, são as mesmas que dificultam o acesso deles ao mercado, né? São que eu considero assim, eu coloco em destaque, né? A dificuldade de ganho de escala, né? E a logística, né? Que é bem complexa. Eu acho que esses dois são dois pontos assim que realçam, né? Entre os desafios. E eu digo o seguinte, que se a gente inventar alguma forma de ganho de escala desses produtos, a característica deles vai desaparecer, porque, de fato, eles são produtos relevantes porque eles compreendem essa diversidade, né? Biológica, biodiversa. Então, a gente tem... na Amazônia, você não vai encontrar um produto numa região, você não vai encontrar um único recurso natural, você vai encontrar milhares, milhões, né? Num único hectare de floresta, você tem milhões de recursos naturais, mas você não tem um que seja dominante, né? Tudo bem, talvez você em alguma região você tenha mais açaí, você tenha mais seringueiras, você tenha mais castanheiras, você tenha mais buriti, mas não é só buriti. Então, você vai
precisar lidar com essa questão da escala de que maneira? Engajando mais pessoas ao longo, né, espalhadas nessa floresta. Aí você entra na questão da logística. Como é que você chega nesses lugares? E não é em um só lugar, é cada lugar que você vai chegar tem uma complexidade de logística diferente. Então, a gente precisa, a princípio, perceber. A primeira coisa que eu digo para os empreendedores, né? Assim, olha, você está num lugar que tem essas características, então não tente mudá-las, né? Você vai precisar reconhecer e pensar de que maneira você vai trabalhar, quais são as formas de superar esses desafios, né? Valorizando essas características, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Então, quando a gente está falando em parcerias, eu digo assim, venham para a Amazônia, né? Cheguem na Amazônia olhando não para o seu negócio, mas olhando para a Amazônia, da maneira com que ela né? Com as características do povo da floresta, com as características dessa biodiversidade, né? Então, a gente não pode querer o que ela não tem para dar, né? E ela tem tanto para nos dar, né? Então, acho que se a gente pensar dessa maneira, a gente consegue ir criando. Eu acho que hoje, né, a gente tem já como identificar mecanismos, né, de valorização desses produtos e dessas cadeias produtivas que a gente não tinha há 30 anos. Eu acho que isso vem ganhando, né, um novo formato de anos para cá, mas acho que isso já é outra pergunta. Sim. É muito interessante quando você fala de valorizar essa beleza, né? Que é o potencial, a diversidade e encontrar o tom da escala. Então, de que escala a gente está falando, para qual cliente a gente está falando. Então, nesse sentido. Larissa, desculpa que agora eu quero completar, porque você falou agora dessa coisa do mercado internacional, né? Eu acho que é um ponto bem legal. Eu acho assim que tudo é internacional para a Amazônia. Eu digo assim, a Amazônia é um outro planeta, entendeu? Então, assim, a gente tem características tão próprias aqui que é importante a gente perceber que, né, e a gente vive essas barreiras, né, geográficas, né, da natureza, então isso é bem importante. Mas, lógico, quando você está falando do mercado internacional, você tem alguns agravantes. Você tem agravantes da língua, né, do idioma, porque já o povo da floresta fala o seu próprio idioma. Eles, né, é o português, mas é o português da floresta, né? Então, assim como em qualquer lugar que a gente chega, né, tem seus códigos, suas gírias, e nas línguas, né, que a gente vai andando pelo mundo e vai aprendendo. Então, o inglês tem gírias, o francês tem gírias, o espanhol tem gírias. Aqui também, o português daqui também tem suas gírias. Mas eu digo isso simbolicamente porque, assim, a gente... Então, ao aproximar, né, esses mundos, a gente tem que perceber que isso também precisa de um alinhamento, né, desses códigos, dessas linguagens, não só do idioma, né? Assim como qualquer empresa brasileira que vier, esse modelo, né, da empresa competitiva, capitalista, enfim, que tem esse pensamento voltado para o ganho de escala. Se quiser fazer negócios na Amazônia, vai ter que se adaptar à realidade, entendeu? Então, assim, é a mesma coisa para uma empresa brasileira, para uma empresa alemã, para uma empresa sueca. É claro que vão ter as barreiras, enfim, a gente vai ter que estudar a logística de exportação, mas isso não é o maior desafio, né? O maior desafio é chegar com o produto no ponto de ser comercializado e ter uma equalização entre as expectativas, né, dos clientes, das empresas parceiras, e aquilo que as cooperativas e as comunidades aqui
estão dispostas e estão preparadas para oferecer. Então, a gente tem que pensar sempre no tempo que as coisas demoram para amadurecer, na sazonalidade. Às vezes, eu até pessoas que vêm para conhecer a floresta. Então, qual é o melhor tempo? Qual é a melhor estação? Isso aí, na Amazônia, é muito importante. Assim como se você vai para a Europa, né, no inverno, né, você vai passar frio, então você tem que estar bem preparado, e você vai no verão, é outro lugar. Então, assim, a Amazônia tem sazonalidades bastante marcadas, e isso determina muita coisa, né? Então, às vezes a gente, por exemplo, vem uma empresa interessada na borracha, né? Como é o caso do meu trabalho. Olha, essa época, se você quiser produzir borracha, não vai produzir borracha mais, porque está acabando a safra. A safra só começa em maio do ano que vem, junho, em alguns casos, de alguns estados da Amazônia. Então, assim, são coisas que precisam ser percebidas, né? E precisam ser aceitas, né? Como as condições. E a gente aprendendo a respeitar isso, a gente também aprende a valorizar isso. E contar essas histórias, eu acho que também valoriza o que a gente está fazendo na floresta, todos os produtos e serviços. Eu acho que esse é o caminho. Sim, muito bom. E nesse sentido, então, falando dessas especialidades, né, dessas coisas que caracterizam e trazem detalhes a esse contexto da Amazônia, como você vê a importância da transmissão de conhecimento entre as comunidades, entre os povos da floresta e o meio corporativo? Eu vejo assim, eu acho que a floresta tem não só as pessoas, mas os encantados, as plantas, né? Tem muito que nos ensinar, né? E eu vejo muita gente chegar aqui com o intuito, com o ímpeto, né, de salvar a Amazônia. Vamos salvar a Amazônia, vamos salvar os índios, vamos salvar os povos da floresta. Eu digo assim, aqui eu me salvei, sabe? Eu acho que quando a gente se conecta com essas energias da floresta, a gente tem possibilidade da gente entrar num outro plano, sabe, de entendimento, né? E receber esse conhecimento. Então, eu valorizo principalmente a transmissão de conhecimento que a gente recebe aqui do que, na verdade, o que a gente vem trazendo. Mas, ok, eu acho que tem, né, claro, a gente está falando também de tecnologia, né? A gente está falando de coisas que aqui a gente não vai encontrar. Então, a gente vai... eu acho que se a gente chega, né, com esse espírito de troca, sabe? O que eu tenho para oferecer, né? E o que essa floresta tem para me ofertar também, sabe? Então, essa é eu acho que esse é o espírito, né, de você chegar e colocar a serviço da Amazônia e desses povos, né, da floresta, o seu conhecimento, né, e também estar aberto para receber o conhecimento, que é muito precioso. Bia, dá um exemplo para a gente dessa troca que ocorre. Então, né, dessas relações que são construídas de conhecimentos da floresta e de conhecimentos outros que vêm. Colocam alguns exemplos para a gente, por favor. Olha, por exemplo, quando a gente começou, né, a trabalhar com couro vegetal, o nosso primeiro produto, né, o primeiro produto que eu desenvolvi aqui na floresta com os produtores foi um produto à base de látex in natura, e a gente era um artesanato tradicional do seringueiro da Amazônia.
eles emborrachavam o látex, né? Banhavam aquele tecido, né? E faziam um saco encauchado, que eles chamavam. Ali, quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, isso parece couro, né? Isso é o couro vegetal, gente. Olha que máximo isso e tal. Bom, vamos lá, vamos fazer 1000 desses. Aí os seringueiros falaram, olha, a gente nunca fez, mas a gente pode tentar. Beleza. Então fizemos os primeiros 1000, lançamos na Eco 92, agora vai fazer 30 anos do lançamento do couro vegetal ano que vem. E assim, a gente, um mês depois, as bolsas estavam derretidas. Começavam a melar, se desfaziam, a coisa virava um chiclete. Então, eu falei, meu Deus, isso não deu certo, né? A gente teve um sucesso incrível também, foi assim, tipo, uau, sabe? Uma receptividade incrível do mercado. Eu falei, poxa, mas não vai dar certo. Fui estudar e vi que existia uma tecnologia de vulcanização que já há mais de 100 anos, entendeu? Era usada para vulcanizar borracha para pneu, para todos os artefatos de borracha, preservativos, enfim. Eu falei, nossa, tipo, aquela que nunca tinha ouvido falar disso, chamei um químico e desenvolvemos, só que a gente não desenvolveu uma tecnologia de vulcanização igual à da indústria que a gente vê, da indústria pneumática. A gente desenvolveu uma tecnologia de vulcanização adaptada à realidade da floresta, onde não tem energia elétrica, onde não está dentro de uma indústria, né? As pessoas têm, a gente aqui tem uma barreira muito grande de alfabetização, as pessoas, os seringueiros em geral, né? Hoje, nesses últimos 30 anos, isso melhorou um pouco, mas naquela época quase todos eram analfabetos, então a gente tinha que desenvolver uma tecnologia simples. E assim, eu acho que esse é um bom exemplo de como a gente partiu, né, de um conhecimento tradicional, que era aquele tecido emborrachado, com um toque incrível, com um aspecto incrível, uma função de impermeabilidade, de resistência e tudo, que já estava sendo usado há séculos pelo seringueiro, e a gente agregou, né, uma tecnologia industrial adaptada à realidade daquela floresta, e aí sim a gente introduziu esse tecido emborrachado na indústria da moda de uma maneira, enfim, inédita, pioneira, e isso, enfim, gerou né, muitos movimentos, e, enfim. Então, acho que exemplos como esse são vários. A própria técnica de agrofloresta, né? Então, assim, a gente vê que, por exemplo, até as seringueiras mesmo, né? A gente pode adensar o número de seringueiras de uma colocação dentro da floresta com um pouco de tecnologia de de técnicas de sistemas agroflorestais. Então, você vai saber com os produtores, com os seringueiros, com os pequenos agricultores, obviamente, quais são as espécies, qual é a melhor época de plantar, né? E aí vamos aprender com eles tudo que eles conhecem daquele ambiente, que a gente não vai saber se a gente não for dali, e vamos trazer, né, técnicas para, como é que se diz? Melhorar, né, o resultado para eles, né, e para que essa relação seja, enfim, incrementada e possa render mais frutos, literalmente. Sim, muito bom. E aí afinar o que é a tradição, o que é a inovação e como podem caminhar juntas, né? Como pode ter um pouco de cada, desfrutando da biodiversidade, mas ao mesmo tempo das tecnologias, da indústria criativa, né, que no Brasil é tão desenvolvida. Muito bom. Eu tenho falado muito da indústria criativa como uma alternativa para a floresta. Eu acho que esse é um ótimo exemplo, Larissa, porque
essa geração de jovens, né, que está na floresta e que está já começando com essa coisa que, porque hoje esse já não é tudo tão isolado, né? A gente já tem ramais, a floresta já está mais acessível, os meninos já saem, já voltam, já. Então, eles têm acesso, né, na cidade a essas tecnologias. E chega na floresta, não tem nada. Assim, gente, olha só, é importantíssimo que a gente traga essa conectividade, né, para os jovens da floresta, né, que estão iguais a qualquer jovem do planeta, né? Eles querem acesso à informação, eles querem acesso a todo o universo, né, que está disponível aí na grande rede. E eles podem produzir, né, conteúdo, que é uma coisa tão valiosa, né, hoje nesse universo, né, da indústria criativa, únicos, né, conteúdos valiosíssimos, conteúdos únicos, originais, né, de uma cultura que hoje é de interesse de todo o planeta, né? A Amazônia, quem não é interessado na Amazônia e na vida na Amazônia? Então, eu acho que se a gente traz tecnologia para dentro da floresta e capacita esses jovens, né, com essas ferramentas, né, de filmagem, de edição, já existe isso muito. Inclusive, os povos indígenas, quem não conhece, procura conhecer, tem um projeto de mais de 20 anos, que chama Vídeo nas Aldeias, né? Um projeto belíssimo, premiadíssimo, que capacitou, né, muitos indígenas em filmagem e edição, né, de audiovisual. E eu digo assim, poxa, vamos usar esse exemplo, né, para espalhar isso, não só entre os povos indígenas, mas também entre as populações ribeirinhas, e os seringueiros, e os castanheiros, porque existe uma juventude nesses lugares que está sendo cooptada por essa cultura do agro é pop, agro é tudo, agro é, entendeu? Agro é um terror para a gente aqui, mas as pessoas estão seduzidas, entendeu? Por essa estética, né? Então, acho que essas parcerias são muito importantes, né? Quando a gente pode, olha, a ferramenta é essa, né? Essa é a maneira de usar a ferramenta e eles têm todo o conteúdo e a cultura, né, para ser compartilhada, né, por essa conectividade que eu acho muito legal. Muito bom, Bia. Você traz, então, a participação dos jovens e fala um pouquinho da participação das mulheres, no contexto dos povos, no contexto do empreendedorismo, como fica? Na própria agricultura também, né? Como fica? Olha, isso também assim, eu acho que eu tenho tido muito prazer em testemunhar, né? Essa ascensão, esse florescimento, né, da participação das mulheres. Quando eu cheguei aqui há 30 anos, era raríssimo você ver uma mulher numa reunião, né, dessas organizações e tudo. Hoje em dia, elas não só estão participando, como elas estão mandando, né? Então, assim, eu gosto de contar o caso. Esses braceletes são Muito lindo. feitos pelas mulheres do povo Yawanawá. Isso aqui também. Esse aqui, vou contar tudo. Essas mulheres, que as miçangas são uma matéria-prima que não daqui. Isso aqui é um açaizinho, essa é feita aqui, mas as miçangas são feitas tipo um vidro, não é plástico, elas são feitas na Europa, na República Tcheca, e desde o início, né, da colonização, né, os colonizadores encantam, né? Encantaram na África, encantaram aqui os povos indígenas com essa matéria-prima, e elas tinham toda uma habilidade para lidar com isso, mas isso era muito raro, né, de chegar aqui. Então, assim, as mulheres Yawanawá, elas vieram de um processo que há aproximadamente 10, 12 anos
duas irmãs fizeram a iniciação espiritual, né, do povo Yawanawá, que era restrito aos homens. E dali para diante houve assim um florescimento, né, da presença feminina dentro da espiritualidade do povo Yawanawá, e elas começaram, por meio desse florescimento, a recuperar, né, os desenhos, porque esses são desenhos tradicionais, né, da espiritualidade Yawanawá. Essa aqui é uma jiboia, aqui é a borboleta, não, aqui é a jiboia e aqui é a borboleta. Né? Isso aqui é o feminino na espiritualidade, isso aqui é o masculino na espiritualidade delas. Enfim, elas me convidaram para trabalhar, ajudá-las, né, em 2014 a estruturar a cadeia produtiva do artesanato. Então, como que essas miçangas iam chegar lá e tudo, e como que, enfim, e para quem vender, e quais seriam os preços, e aí começamos um estudo. Em 2017, a gente conseguiu uma parceria com a Farm, e Farm Rio, uma empresa de moda carioca, e que tem, enfim, um trabalho belíssimo que a gente construiu juntos com essas mulheres. E eu conto uma historinha que eu acho que é bem simbólica, que uma das mulheres, para atender um pedido da Farm, estava trabalhando super engajada e, assim, já um pouco descuidando das suas tarefas domésticas, né? Afinal de contas, as mulheres indígenas, elas têm que dar conta de um serviço gigante, que é, né, da alimentação da família, dos cuidados com as crianças, né? Essa economia do cuidado, né, que hoje a gente chama. Bom, e ela estava, né, super empolgada para fazer o artesanato dela, para poder comercializar o artesanato dela e ter também a sua renda. E o marido, e aí ela ia, né, trabalhando e ia até tarde trabalhando e tal, e quando chegava no dia seguinte, ela cansada, o marido acordava e dizia para ela assim: acorda, miçanga, acorda, miçanga. Está na hora de botar as crianças, de acordar, de dar café para levar para a escola e tudo. E ela acordava e tal, correndo, tudo, bota a criança. Bom, até o belo dia que ela entregou o pedido dela, recebeu o pagamento pelo artesanato dela e ela comprou uma espingarda para o marido, que é um objeto muito cobiçado na floresta, porque eles caçam, né? Não é para matar ninguém, é para caçar. E ela deu a espingarda para o marido ficou completamente, né, surpreso, e a partir desse dia ele passou a ajudá-la nessa função de casa, né? Ele passou a fazer as tarefas, né, que eram exclusivamente femininas dentro daquela família, ele passou, né, a contribuir dentro daquelas funções para. Então, ali houve uma parceria, né, uma aliança, né, para que não deixasse de ter o cuidado com as crianças e com a casa, né, mas também tivesse, né, fosse possível aproveitar aquela oportunidade que aquela parceria com a Farm estava trazendo, enfim. Então, as mulheres hoje, dentro do povo Yawanawá, elas são as protagonistas da economia, né? Não tem dúvida, né, de que a renda, né, com o artesanato, a gente, claro que hoje também, eu costumo dizer assim, hoje também a gente já engajou tantas mulheres e também a gente aprendeu a dosar, né, e a ter o tempo também para essa produção acontecer de uma maneira mais harmônica, né, com o tempo da cultura daquele povo indígena. Então, a gente tem limites para os pedidos, a gente não faz mais os pedidos, a gente faz, ao invés de fazer um grande pedido, a gente faz alguns pedidos ao longo do ano. Isso tudo também vem desse tema, né, dessa compreensão, né, do que é a construção de um negócio, de um projeto, de uma parceria que leva em conta todos os ângulos, né, todos os lados, né, que estão envolvidos, e a cultura, que é diferente. Né? Então, acho que isso é um exemplo que eu adoro contar.
Muito bom, muito bom. Então, recapitulando, a gente falou das parcerias comunidade, empresa, você citou aí um especialista químico, né, que também que já apareceu, então poderia falar pesquisa, né, junto, você citou ONGs, e agora a aliança que precisa haver entre os próprios participantes na família, né, que estão ali, parte na comunidade. Muito bom que a gente possa ampliar o nosso olhar também para o que são essas parcerias, né? E para onde, nas múltiplos jeitos que elas podem acontecer. E então, falando sobre isso, Bia, sobre esses parceiros, sobre a construção dessas redes, eu gostaria de ouvir alguns insights sobre construção da confiança. Uhum, é bem importante, Larissa, porque eu digo assim, primeiro a disponibilidade, né, de estar aqui, né, porque muita gente quer trabalhar com a Amazônia, mas vem para a Amazônia, fica um dia, tchau, vai embora, volta daqui a um ano e quer que tudo tenha acontecido ao seu jeito. Não é assim, né? É um processo justamente de confiança que é construído, assim como é em qualquer lugar, né? De qualquer maneira. Então, confiança se conquista, né? Não se compra, né? Não está à venda, não se compra, não se arranca, né? Não se decreta, né? A confiança se constrói, né? As relações de confiança elas são construídas. Então, e aqui é como em qualquer lugar, elas são construídas. E eu acho que a matéria-prima, né, dessa construção é o tempo, né? É a disponibilidade de estar aqui, eu digo, vem para cá, vem dormir na floresta, vem dormir na rede, vem tomar café da manhã, comer ali na casa do seringueiro, né? Ser recebido na casa dele, né? Dos povos indígenas, vem acordar junto, vem tomar banho de rio, né? É claro que não é só na floresta lá dentro, mas também tem as comunidades, né, urbanas da Amazônia tão importantes, inclusive jovens. Então acho que essas são as matérias-primas fundamentais para a construção, né, de uma relação de confiança. Eu acho que é tempo, escuta, né? Aqui a gente diz ouve muito e fala pouco, né? Porque tem, né, esse aprendizado, esse tempo. Então acho que essas e a confiança é o pilar, né, da construção de uma boa parceria, no meu entendimento. Sim, muito bom. Escuta empática, né? Aquela escuta mesmo verdadeira que está junto e muito relevante a vivência, né? Junto, acompanhando o cotidiano, a realidade, né? Do lugar. Muito bom. Bia, agora falando de produtos inovadores, você já comentou sobre isso, né? Como alinhar a inovação com a tradição para o desenvolvimento de produtos. Dá mais alguns exemplos para a gente que nos façam visualizar como a gente pode integrar a inovação e a tradição para deixar a Amazônia ainda mais forte. Legal. Larissa, eu acho assim, a gente tem essa floresta riquíssima, né? A gente tem esses ativos, a gente tem essa cultura, né? Que são todos. Então, eu acho que a grande inovação na Amazônia é a gente reconhecer esses. Assim, é claro que a gente vai falar de ativos bioquímicos e não é a minha área, né? A bioeconomia no sentido mais da biotecnologia, né? Isso aí tem, claro, né, um enorme potencial, né, para ser desenvolvido em termos de, né, você
saber que, por exemplo, aqui tem um sapo, né, que a raspar a pelezinha dele tem um remédio que é um depurativo do sangue, assim, que é uma coisa fantástica, né? Então, você usar esse ativo para fazer um medicamento e, obviamente, construir uma parceria onde as comunidades sejam beneficiadas, né, por esse conhecimento milenar, isso eu acho que está digamos assim, na pauta do dia, né? Acho que, né, temos o Carlos Nobre liderando o movimento Amazônia 4.0, que eu acho que é fundamental. Mas eu estou em busca de uma inovação. O meu trabalho tem sido de trazer um reconhecimento de que todas essas cadeias produtivas elas estão não só oferecendo produtos, como também têm oferecido serviços para nós, né? Enquanto humanidade, a gente está diante de uma emergência climática, né? A gente já deixou de falar em mudanças climáticas, já estamos falando em emergência climática, e a gente está diante de estamos rumando, né, a passos acelerados em direção ao colapso, né, de não termos mais água, né, a temperatura, né, o mar aquecendo, enfim. E a Amazônia, eu, né, sempre me focando na floresta, o que não quer dizer que esse não seja um raciocínio que caga para muitas regiões do planeta, né? Porque a natureza, nós somos dependentes dela, nós somos não só dependentes, somos parte dela, né? E estamos usando ela como se não fôssemos parte dela, né? E então, assim, a floresta ela nos presta um enorme serviço vital para a nossa sobrevivência. Então, eu entendo que hoje eu tenho trabalhado no sentido de fazer com que esses serviços sejam reconhecidos. Entendeu? Olha, quando você está comprando um tênis, né, da Veja, da Vert, você está comprando um produto, né, que você vai usar, que vai ser útil para você, no seu pé, né, mas você também está comprando um serviço que está sendo prestado, porque a forma com que aquele tênis foi produzido, né, no caso, a borracha que foi usada para produzir o solado desses tênis, é uma borracha que foi produzida e que a sua produção contribuiu para a manutenção da biodiversidade, da cultura, da sociobiodiversidade desse lugar. Então, eu tenho trabalhado para que esses serviços sejam reconhecidos, né? Que a gente possa não reconhecer, valorizar e remunerar, né? E então, assim, eu estou desde 2018, né, que eu criei uma metodologia de pagamento por serviços socioambientais dentro da cadeia produtiva da borracha, que a Veja, né, ajudou a implementar, quer dizer, implementamos juntos dentro da cadeia da Veja, e hoje estou estudando como levar essa metodologia para outras cadeias produtivas, porque a remuneração por serviços ambientais, ela até então, ela estava muito ligada aos créditos de carbono, a toda uma métrica, uma metodologia muito técnica e também, enfim, que não cabe aqui agora a gente falar muito, porque é uma coisa um pouco mais que eu teria que me alongar um pouco, mas o que eu tenho testemunhado ao longo dos últimos 15 anos, quando começou se tratar desse assunto das metodologias, né, de quantificar créditos de carbono oriundos de florestas, redução de desmatamento e degradação da floresta, essa quantificação, toda essa métrica, ela envolve muitas etapas muito caras, entendeu? É toda uma métrica, uma contabilidade, uma auditoria, uma certificação, é tudo muito complexo, muito caro.
E o que sobra para as comunidades é sempre muito pouco. E é uma coisa que, assim, pronto, eu vou preservar a floresta pelos próximos 10 anos e você hoje vai me fazer um pagamento desses créditos que eu tenho que manter essa floresta por não sei quanto tempo. Enfim, é uma lógica que eu acho que eu não vou dizer que ela esteja errada absolutamente, seria pretensioso da minha parte. Eu acho que ela tem a sua importância, ela se aplica, em muitos casos, a muitas circunstâncias, mas quando a gente está falando das cadeias produtivas da sociobiodiversidade, eu digo o seguinte, que elas já prestam esse serviço e elas precisam ser remuneradas, assim como qualquer serviço. Né? Não é uma coisa que você paga e você tem um ativo, que você ficou com aquele serviço prestado eternamente. Não, assim como você paga o seu serviço de internet, como você paga o seu serviço de telefonia celular, né? Ali você vai... Nós, enquanto agentes, né, preocupados, interessados com a conservação da sociobiodiversidade, nós também temos que contribuir, né, e dar a nossa parte e reconhecer, né, valorizar e remunerar esse serviço que a floresta presta. Então, meu trabalho nesse momento está sendo de tentar usar tecnologias, né, aí, enfim, vendo de que maneira toda essa tecnologia dos blockchains, dos tokens, né, das moedas alternativas, né, das criptomoedas, de que maneira, né, a gente pode fazer com que a gente aproximar, né, a Larissa, né, o Vinícius e a Greta lá do outro lado do planeta e as milhares e milhões de Gretas e Larissas, né, que estão preocupadas com a floresta, né, do povo que está prestando esse serviço. Né? Então, eu quero manter a floresta, mas eu não posso ir lá, eu não posso estar lá, sabe? Então, como? Então, quais são os produtos que têm esses serviços agregados? E mesmo aonde eu encontro, né, ferramentas e mecanismos, né, de remunerar esses serviços que eu considero tão importantes para mim. Então, eu acho que a gente hoje tem tecnologias que estão surgindo que podem facilitar isso. E aí eu estou falando assim de uma coisa bem que eu tenho falado quase nada, né, a esse respeito, mas que eu acho que foi uma boa oportunidade, né? Que eu acho que a gente está aqui né, no PET Amazônia, que é um espaço de falar de inovação. Eu acho que a gente está, nesse momento, pensando de que maneira a gente alia, né, a tecnologia, essas tecnologias inovadoras, a essa missão de valorizar e remunerar, né, os serviços socioambientais. Não é só crédito. Muito bom. Sim, muito bom, Bia. Como você abre o leque da nossa percepção para o comércio justo, né, para refinar esses indicadores. Então, tudo bem, você está falando de comércio justo, mas quais indicadores são mais palpáveis para a gente que está aqui na realidade da comunidade, né, conseguir medir as coisas que estão sendo feitas? E você traz também serviço, o serviço que está sendo prestado para a floresta, para a comunidade. E é, às vezes, difícil, né, a gente quantificar e remunerar o serviço de forma correta. Então, é uma reflexão fundamental para a gente seguir. Eu acho que é a reflexão do momento, sabe, Larissa? Como que a gente vai justamente quantificar, né? Reconhecer. Primeiro, reconhecer, gente, esse é um serviço vital, né, para a humanidade, entendeu? A floresta em pé, sem ela, né, todo esse cinturão, né, planetário de biodiversidade das florestas tropicais, ele é vital. A Amazônia é a maior. Então, a gente fala aqui da Amazônia, mas a gente pode estar falando da Indonésia, a gente pode estar falando, né? Então, essas populações, se você for ver, também é uma faixa, essa faixa equatorial, né,
de floresta tropical, ela é onde também são as áreas mais pobres, entendeu? São áreas de extrema pobreza, entendeu? Isso é incompatível, né, com esse nosso momento de escassez, né, de recursos naturais. Então, aonde estão os recursos naturais abundantes hoje? Nessas florestas que está essa abundância. Então, a gente precisa mantê-las, né, manter essas florestas, manter o povo que está nela, porque chega, né, de também ir lá buscar, tomar, e deixa quem está lá entregue a própria sorte. Eu acho que esse é o momento, né, da gente pensar em quantificar, quer dizer, primeiro reconhecer, depois quantificar, valorizar, remunerar os serviços ambientais, socioambientais que estão sendo prestados por esse universo da floresta, né, e das suas comunidades. Sim. E nesse sentido, a gente já vai caminhando para o final. Bia, queria trazer essa palavra resiliência também, que é uma palavra do momento, e quase que vira um mantra para a gente, né? Incorporar que, na verdade, a floresta viva, a floresta em pé, com todo o potencial que ela tem, ela é a própria abundância econômica, né? Ela é a própria saúde, a vitalidade do nosso sistema que a gente está hoje. Então, essa floresta em pé, a floresta resiliente. Queria comentar um pouco sobre isso para a gente, a resiliência. Larissa, eu acho que a floresta dá um show de resiliência, né? A floresta é um show de resiliência. Você desmata um pedaço aqui, se você deixar, daqui a 2 anos ela já, entendeu? Se regenerou, assim, eu acho que a gente tem nesse momento, né, que um pouco nessa reflexão, entender que nós realmente temos sido, né, agentes de destruição, nossos hábitos, né, de consumo, nosso estilo de vida, até as coisas mais ingênuas, né, que a gente sabe, onde é que a gente vai descartar a bateria desse negócio aqui, entendeu? São milhões, bilhões. Os nossos bebês, fraldinhas descartáveis, bilhões a cada... Enfim, a moda, né? Meu Deus, sabe? A moda é a segunda indústria mais poluente do planeta. Então, assim, eu fico me perguntando a resiliência, até onde a gente precisa ser disruptivo, né? E até onde a gente tem que ser resiliente. Acho que a resiliência ela é um paraquedas colorido, né? O Ailton Krenak, que não sei quem não leu, leia o livro Conversas para Adiar o Fim do Mundo, onde o Ailton Krenak fala né, para a gente não estar olhando o mundo com o olhar do apocalipse, né? Porque a gente está, sabe, porque senão a vida fica assustadora, né? Então, acho que a gente precisa... tem uma amiga, Nathalie Antastel, que ela tem nas redes sociais dela falado do apocalipse, né? Que, enfim, então eu acho que essa comparação entre o apocalipse e o apocalipse, ele fala um pouco dessa questão da resiliência, né? Eu acho que a gente tem que estar nesse mundo que a gente está, que a gente é agente de criação desse mundo, é parte, entendeu? Nós somos agentes, então a gente tem que se reconhecer, né? E nem se chicotear, entendeu? E nem se deprimir, né? E ter uma compreensão de que temos que, né, nos entender dentro desse sistema, mas como também a gente fazer esse movimento, né? Porque a resiliência ela me chama sempre para uma coisa da gente se adaptar, né? Da gente se adequar, da gente se né, a essas condições, mas eu acho que a gente também precisa de disrupção, né? De sair em busca de
de reagir, né? Então, a resiliência também ela engloba tudo isso. Mas eu acho que talvez a expressão, né, essa ideia dos paraquedas coloridos do Ailton Krenak, eu acho que seja a mais brilhante, que eu não vou saber traduzir aqui em poucas palavras, desse conceito de resiliência que a gente precisa ter nesse momento para a gente não sucumbir, né, ao apocalipse, né, porque é realmente quando a gente está aqui, acabamos de passar, né, por um setembro, agosto, setembro, que a floresta está em chamas, a gente dentro de casa a gente não consegue respirar, né? Então, se você for, a gente pode, né, sucumbir, então a gente tem que ter essa resiliência, mas a gente também tem que... E os paraquedas coloridos são sensacionais, tem muita coisa que alimenta a gente, né? E um passarinho que canta e que alimenta o nosso coração no amanhecer de um novo dia. E vamos também trabalhar com a nossa, né, com todas as nossas células, né, porque a gente é parte dessa natureza, né, para encontrar formas novas e criativas e engrandecedoras, né, para nos relacionarmos nesse momento. Eu acho que essa é a grande resiliência. Que bom. Então, resiliência ligada aí à criatividade, né? Que a gente consiga, isso, com essa inspiração criativa da floresta, caminhar, né, para resolver os desafios, né? Resolver as ODS também. As ODS tratam disso, né? Sim. E a gente já vai caminhar, então, para o final. Você falou de Apocalipse, eu separei aqui um trecho do livro Apocalipse, de David Lawrence, que ele chama essa atenção para o coletivo, né, para a potência do coletivo. Então, a gente que está falando de parcerias é isso, né? Como a gente vai relacionar com, às vezes, propósitos similares, propósitos complementares, mas com pessoas diferentes, com organizações diferentes, então, como alinhar tudo isso em pró, né, de coisas maiores, em pró dos cuidados com a floresta, por exemplo, e com a saúde, nossa saúde, do sistema que a gente está hoje. Então, o trecho é o seguinte: nas camadas profundas do nosso ser, somos coletivos. Nada podemos fazer a respeito. Ou nosso coletivo vive e age, encontra sua razão de ser em um relacionamento de potência total, ou se fecha e leva uma vida miserável de conflito e, ao procurar destruir a potência, destrói a si mesmo. Então, que a gente possa estar disponíveis para o paraquedas colorido. Muito bom, eu amei esse texto, muito bom. Fiquei até com vontade de ler o livro que eu não li. Muito bom, Larissa. Bia, então, para a gente fechar as palavras finais, desde já, em nome do PEF, um grande agradecimento, né, à sua participação, por colaborar com os insights nessa reflexão, e muito agradecida. Então, alguns insights para a gente fechar o nosso painel. Olha, vamos pensar coletivamente, vamos ser coletivos. Eu acho que esse insight que já trazido aí David Lawrence é uma bênção, porque a gente nós já somos sistemas, né, coletivos. Então, vamos pensar coletivamente, né? Vamos sair do nosso egoísmo e da nossa desse individualismo, né, que nos isolou da natureza, enquanto somos parte dela, né? Então, essa ação vital, né, de sermos coletivos, essa função vital, eu acho que
biológica, genética, espiritual, astral. Nós somos, eu vejo, somos todos pó de estrelas, né? Como dizem os esotéricos. Acho que a gente tem que realmente nos percebermos como poeirinhas, né, de um todo e parte, né, desse planeta, desse organismo magnífico, né, que é Gaia e a sua... né, e vamos nos salvar, né, mais do que pensar em salvar, sabe? Vamos pensar coletivamente e nos entendermos, né, como partes desse todo, desse ecossistema, dessa floresta, né? A floresta, eu vejo que a floresta é o coração desse sistema, é o coração do mundo, né, desse planeta. E aqui que bombeia, né, que pulsa a energia. Então, a floresta ela é um centro de emanação de força e energia, assim como cada um de nós, né, que é um centro de emanação de energia. E quando a gente se conecta, eu acho que a gente pode fazer as transformações que a gente precisa. Perfeito. A floresta como coração, né, do mundo. E essa diferença que nos une, né? Unidos pelas diferenças, pelas completudes. Nós vamos ficar por aqui. Bia, um grande beijo, um abraço. Também, querida. Muito legal. Muito obrigada pelo convite. Desejo a todos um maravilhoso evento, que seja profícuo, que seja inspirador, né, para todos, que a gente consiga levar a boa força e a energia, né, de vida, de resiliência, de disrupção da floresta para todo o planeta. Muito obrigada. Tchau. Até mais. Tchau.